vamos falar sobre o chamado de Deus. Diga, chamado de Deus. Qual é o chamado de Deus para a igreja? Santidade. Diga, santidade é o meu chamado. Nós fomos chamados à santidade do Senhor. E quero te dizer, quero começar te dizendo o seguinte: não se envaideça por isso, porque isso não é qualidade nenhuma. Isso não é qualidade da igreja. Isso é obrigação. Isso é dever da igreja. A igreja precisa se posicionar e se santificar. Não se preocupe com o tempo, isso quem faz é o Espírito Santo. Mas é importante você se tornar vulnerável à palavra de Deus, ao poder de Deus, e deixar Deus transformar a tua vida. Quantos dizem amém? Vamos ler no livro de Efésios, capítulo 4, a partir do verso 17. Eu vou até o 32. Diga, chamados à santidade. Diga, eu sou chamado à santidade, em nome de Jesus. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais de um novo homem, criado segundo Deus, diga amém, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Fala amém. Porque somos membros uns dos outros, diga amém. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com suas próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Quantos dizem amém? Glória a Deus. Até aí, amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, oramos colocando as nossas vidas diante de Ti. Ó Deus, fala com a Tua igreja nessa manhã, vem nos renovar, Espírito Santo de Deus, vem, ó Deus, transformar as nossas vidas segundo a ação, a eficácia, o poder da Tua palavra, para que se manifeste o Teu reino, para que se cumpra a Tua vontade na vida de cada um de nós. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, amém?
Paulo começa esse texto descrevendo para a igreja de Éfeso, dando um testemunho, diga testemunho, daquilo que ele aprendeu em Cristo e na nova vida que ele se propõe, que ele se dispôs a viver. Interessante isso, porque todo crente, quem é crente aqui? Cristão. Todo cristão tem que dar um testemunho. Olha o que Paulo diz no verso 17: portanto digo, e no Senhor testifico, ou seja, com a própria vida dele, ele está fundamentando a palavra, o comportamento, a maneira de Paulo se dirigir às pessoas, de falar com as pessoas, de tratar o próximo, de negociar, comprar, vender, fazer. A maneira como Paulo se comportava, testificava, trazia os pilares, os alicerces da palavra de Deus para ele. Quantos dizem amém? Para aquilo que ele pregava, para aquilo que ele anunciava, porque não tem pregação mais furada e mais frustrada do que alguém que prega aquilo que não vive. Queridos, você quer fazer a obra de Deus? Quantos sentem o chamado para fazer a obra de Deus? Começa com o teu testemunho. Testifique a palavra de Deus nas tuas escolhas, nas tuas decisões, na tua tomada de posições, na tua maneira de se comportar, falar, como falar com as pessoas, como tratar, principalmente os da intimidade, porque às vezes nós baixamos as guardas. Quando chegamos em casa, retiramos as armaduras do reino de Deus, deixamos na porta e ali somos abatidos com facilidade. O inimigo ceifa quando você se desarma, quando você acha que aqui eu estou em casa, está tudo bem. Não pense assim. Testifique a palavra de Deus, viva o chamado. Diga: eu posso viver o chamado de Deus na minha vida. Santificação é se permitir ser transformado, é se permitir ser alterado, mudado. O verso 17 fala assim: não viva mais na vaidade. Olha o que Paulo diz, gente, presta atenção que não sou eu. Fala assim, é Paulo que está falando através dos evangelhos. Eu estou sendo só porta-voz. Paulo diz assim: não vivam mais na vaidade dos seus pensamentos. O pensamento humano é cheio de vaidade, é cheio de orgulho, é cheio de esquisitice, de achismos, que não nos levam a lugar algum. Pensa na tua vida. Antes de conhecer a Cristo, até onde você chegou? E se você não tem uma convicção plena da sua conversão, da sua posição em Cristo, pensa como está a tua vida. Ou seja, para nós nos tornarmos santos, quantos querem ser santo? Se você não levanta a mão, deixa eu te falar um negócio. Você está falando assim para Deus: eu não aceito o seu chamado, porque o chamado de Deus não é para pastores, para os bispos, para os obreiros, é para toda a igreja. Paulo estava pregando para a igreja de Éfeso, e o desafio é nos tornarmos santos. Diga: o desafio é me tornar santo, permitir que os meus pensamentos sejam mudados, transformados, alterados, um por um, todos eles têm que ser mudados. Eu não sei vocês, mas quando eu cheguei para Deus, eu comecei a olhar que tudo aquilo que eu achava que era certo, estava errado, e tudo aquilo que eu achava que era errado, estava certo. Falei: meu Deus, como eu estou fora de direção, como eu estou fora do prumo, como eu estou distorcido. E olha, Paulo diz que os nossos pensamentos
Diga, os velhos pensamentos estavam obscurecidos. Verso 18 diz, volta um pouquinho, 17. Na vaidade dos seus próprios pensamentos, 18, obscurecidos, pensamentos obscurecidos. Sabe o que significa obscurecidos? Complicados. Pensamentos que não têm a razão, a base, o fundamento na palavra de Deus, são pensamentos complicados, distorcidos, sem luz. Obscurecidos significa sem luz. Portanto, eles não são esclarecidos. Por causa do que, pastor? Continua lendo ali. Por causa da... Pode falar. Ignorância, no sentido do desconhecer. Queridos, você não conhecia a verdade de Deus. Posso ouvir um amém? Eu também não conhecia. A minha razão, era aquilo que eu achava, era aquilo que eu pensava, era aquilo que eu aprendi com os meus pais, com a influência familiar, com a sociedade, com a mídia, com as influências do mundo. Isso era a minha razão, e a tua era igualzinha à minha. Posso ouvir um amém? Não era diferente. Eu não estou querendo ser intuitivo, mas eu sei como funciona. Era assim. E aí, quando entra a luz da palavra de Deus, quando entra a luz do Evangelho, a coisa clareia e você começa a ver que todos os teus pensamentos estão errados, não tem alicerces seguros. Por isso, muitas vezes, aquilo que nós pensávamos não dava certo, não nos levava à prosperidade, não nos levava a lugar nenhum. Eu não sei você, mas eu cheguei na igreja duro, não duro de corpo, duro de grana. Não tinha grana, quebrado. Cheguei quebrado na igreja. Para pagar o meu revisão, eu dei um cheque, fala assim, cheque pré-datado. Na época aceitava. Você tem vergonha porque você não tem grana para ir para revisão? Teu pastor está falando aqui com todas as letras, tô testemunhando. Cheguei duro, quebrado na igreja, dei um cheque pré, 20 dias para frente. Acredite se quiser. Dei cheque para ir para frente, para poder ir no revisão. E aí, comecei a entender as coisas de Deus. Começou a entrar luz, comecei a entender o que era complicado, começou a descomplicar. Porque o revisão tem esse poder. Ele esclarece muitas coisas para nós. Começa a entrar luz, eu fico esclarecido. A ignorância começa a ceder, porque começa a entrar o entendimento. Então a ignorância do desconhecer daqueles que viviam obscurecidos, sem entendimento algum, e também por causa da dureza do coração, porque o homem tem uma natureza ruim. Todos nós temos essa natureza, somos esquisitos, teimosos, não damos o braço a torcer, somos às vezes indignados com algumas questões da vida, sem saber nada dela, embasado nas nossas razões, nos nossos conhecimentos. Mas Deus nos chama a santidade, e santidade, diga, santidade significa ser separado. Escuta o que eu vou te dizer, igreja. Deus está separando a tua vida. Quanto tempo dura esse processo, pastor? Quem quer saber? Eu vou contar. É pro resto da vida. É pro resto da vida. Deus vai te santificando pouco a pouco. É um processo. Deus vai mudando a tua natureza carnal, humana, a tua natureza adâmica, vai soltando das entranhas da tua alma, da tua carne, os desejos da carne, os desejos do homem, sem razão alguma, só porque são obscurecidos, vivem em trevas. Deus, com o poder da sua palavra, começa a desvendar tudo isso e começa a te levar para uma vida nova, uma vida santa. Jesus diz: sede santo, porque eu sou santo. E o desafio é sermos imitadores de Jesus, é sermos igualmente
aos nossos líderes. É comum você ver discípulos falar do mesmo jeitão que o líder. Por quê? Porque anda tanto junto, é tão impregnado, é tão influenciado, que acaba falando igual, pega o mesmo jeito, o mesmo estilo. Olha o que Paulo diz aqui, ainda no verso 18: tendo seu entendimento obscurecido, separados da vida de Deus, que concede, porque Deus nos deu a vida, mas por causa da ignorância em que vivíamos, pela dureza do seu coração, que gerou, no verso 19 esclarece, que gerou insensibilidade. A dureza do coração do homem e a ignorância em que nós vivíamos nos torna insensíveis às coisas de Deus. As pessoas falam das coisas de Deus, pá, 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 e a gente demora a ouvir, demora a entender. Eu lembro quando as pessoas pregavam para mim, lá em Goiânia, eu aumentava o volume da televisão ao máximo e falava: quando terminar me avisa, hein? Insensível. Eu não queria ouvir a palavra de Deus. Tinha um CD que tocava na minha casa, e eu falava: quando eu chego, tira esse CD, porque se não tirar eu quebro. Eu mesmo, eu era ruim, eu era esquisito, gente. A minha carne obscurecida de entendimento, a minha mente, eu era completamente cego, não conseguia ver a luz de Jesus, até o dia em que eu dei os meus ouvidos para ouvir a voz de Deus, e aí começou a clarear. Eu comecei a me tornar permissível à voz de Deus, comecei a me tornar sensível, e aí comecei a entender os estímulos da palavra de Deus, a postura dos homens de Deus, o posicionamento, a linguagem, os usos e costumes. Isso começou a mudar na minha vida. Se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impurezas, porque a dureza do meu coração, a ignorância que habitava em mim, justificava os meus pecados. Eu estou falando de mim. Se servir para você, curte aí. Se servir para você, você curte aí, amém? Estou falando da minha vida. E assim eu me entregava para a libertinagem, eu fazia o que eu quisesse, ninguém mandava em mim, era eu o dono da minha vida, das minhas razões, das mentiras que eu vivia. E talvez tua vida foi igual a minha. Libertinagem significa indecência, coisas sem vergonha, sem aprovação de Deus, desonestidade. Eu não sei se você tem coragem de falar isso, mas eu tenho. Eu era desonesto. Sabe de quem eu mais roubava? De mim mesmo. Roubava o meu direito de ser feliz, roubava o meu direito de ser íntegro, roubava o meu direito de ter caráter, roubava o meu direito de ser um homem digno, que conhecesse a luz de Deus para influenciar os outros para o bem. Eu era influência do mal. Talvez você está se achando aí no meio dessa história, mas um dia eu comecei a ouvir falar de Cristo. Quantos aqui têm ouvido falar de Cristo? O que vocês estão aprendendo com Cristo? Olha o que diz no verso 20. Não foi assim que aprendestes de Cristo? Você vem aqui, ouve a palavra de Deus, você está aprendendo com Cristo Jesus ou não? A palavra de Deus está te influenciando, está conseguindo moldar um novo homem, uma nova mulher, está transformando a tua vida, a tua linguagem? Quantos estão sendo instruídos na verdade? Porque a informação que eu e você tínhamos, e as quais nós nos alicerçávamos e fundamentávamos as nossas razões, eu vou ter que te falar, era mentira.
Os pensamentos antes de Cristo são enganosos, são mentirosos, não te levam a lugar nenhum, são pensamentos embasados na razão humana. Continua lendo aqui. Se é que de fato tendes ouvido. Se você vem aqui com os ouvidos disponíveis para Deus, você está ouvindo as coisas de Deus. Quantos dizem amém? Agora, se você vem com o coração fechado, com o coração endurecido, você não consegue receber a palavra, porque quando o coração está endurecido, os ouvidos lacram, fecham, e aí eu posso falar aqui uma manhã inteira, e nada vai mudar na tua vida, na tua história, na tua casa, na tua família, nas tuas razões, nos teus porquês, nas tuas indagações, nada vai mudar. Você vai sair daqui chegar com dúvida, e sair com 3 dúvidas, 5 dúvidas, 10 dúvidas. Talvez como eu, você vai falar, que teatro é aquele? Porque eu achava que tudo era um teatro. Eu achava que esse negócio aqui era armação. Se é que tendes ouvido, e nele foste instruídos segundo a... Queridos, levanta a tua mão direita. Fala assim, em nome de Jesus, nesta manhã, eu quero agradecer a Deus, porque Ele me trouxe para a casa dEle, para ouvir a verdade, para ouvir a palavra de Deus, a verdade absoluta que transforma a minha vida. Em nome de Jesus, eu declaro que eu quero ser permeável, vulnerável à influência da palavra de Deus, para que a minha velha natureza seja transformada num novo homem, santo, reto, justo, conforme a palavra de Deus, em nome de Jesus, amém? Você pode aplaudir você mesmo? Olha, continua lendo aí. No sentido de que quanto ao trato passado, aos antigos acordos que eu tinha comigo mesmo, você com você mesmo, vos despojeis do velho homem. Deus quer que eu e você retiremos das nossas vidas coisas que são fardos, pesos, coisas que não vão nos levar para lugar algum, coisas que vão somente atrapalhar a tua vida. Deus está te chacoalhando e está te falando, nessa manhã eu te chamo para ouvir a palavra de Deus, para que você seja influenciado, transformado, para que você se converta dos seus caminhos. Eu vou ouvir do céu as tuas orações, vou perdoar os teus pecados e vou sarar a tua vida, em nome de Jesus, aleluia. Ele quer sarar, Ele quer transformar a tua vida. Por isso que Ele te trouxe aqui. Por isso, está um pouco alto o meu som. Se puder abaixar um pouquinho. Deus te traz aqui para tirar as coisas ruins e te encher das coisas boas. E tem gente que resiste. Hoje eu não vou não. Hoje eu não vou. Sabe com quem você está brigando? Com a tua velha natureza. No dia do batismo, deixa morrer o velho homem, porque ele não serve para mais nada, só atrapalhou a tua vida até hoje. Deixa nascer um novo homem, deixa nascer uma nova mulher, com uma natureza santa, reta, justa, digna da palavra de Deus, porque o velho homem se corrompe, segundo esse palavrão aqui, que significa desejos do engano. Sabe esse desejo que fica aí dentro de cada um de nós? Eu estou com vontade, eu estou com uma vontade, eu estou com desejo, pastor. Mata o desejo do velho homem. Ele só te corrompe, ele estraga a tua vida, ele corrompe a tua natureza espiritual, ele atrapalha você de se conectar com o céu. Quando vier um desejo, faça uma pergunta para você: o que Jesus faria nesse momento, no meu lugar? Estou com vontade de fumar um baseado, o que Jesus faria?
O que Jesus faria no teu lugar quando você está com desejo de fumar um baseado? Jesus fumaria o baseado? Sim ou não, igreja? Então você não pode fumar, porque você é discípulo de Jesus. Eu prego a verdade, a clareza da palavra. Estou com vontade de tomar cerveja. É? O que Jesus faria no teu lugar? Tomaria cerveja? Sim ou não? Vocês estão em dúvida. Então você não pode tomar também. Eu estou com vontade de adulterar. Eu estou com raiva da minha mulher e eu quero adulterar só para sacanear ela, só para me vingar que ela não passou direito a minha camisa. Jesus faria isso? Então você também não pode fazer, porque esse é o teu chamado. Sede santo, porque eu sou santo, disse Jesus. Abandona a velha natureza que se corrompe com os desejos que assediam a tua vida. Os desejos o tempo inteiro ficam tentando penetrar nos nossos homens interior. Quantos dizem amém? O que você vai fazer com isso? Quando você estiver nessa luta, repreende. Tem hora que bate um desejo esquisito. A Bíblia diz: se um membro do teu corpo te faz pecar, é melhor arrancá-lo fora do que ficar sem entrar no reino de Deus. Então pensa que às vezes o teu desejo que transita por algum membro aí, sei lá, tua cabeça, teus olhos, tuas mãos, o cheiro, o palato, aquilo que você escuta, te seduz, arranca a orelha fora. Deus te deu domínio. Você não consegue se dominar? Anda com algodão nos ouvidos para não arrancar a orelha. Não dá conta de ouvir qualquer coisa. Verso 23: vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Se permita ser renovado através do espírito do entendimento. Sejam revestidos, diz Paulo, de uma nova natureza, criada segundo Deus, com uma base, diga base bíblica, segundo Deus, na justiça e retidão. 24: vos revistais de um novo homem, criado segundo Deus, em justiça. Quantos gostam de justiça? Você gosta de justiça na tua vida? Quem gosta de verdade? Seja justo com os outros também. Semeia o que você quer receber. Quantos dizem amém? Em justiça e retidão, procedentes da verdade. Porque o que não vem de Jesus é mentira. E eu não sei você, mas eu prefiro andar na luz, na verdade. Enquanto eu não conhecia, enquanto eu não entendia das coisas de Deus, eu andava na mentira e me achava o rei da cocada preta. Era metido pra caramba. E era um bobão. Talvez você não tenha coragem de assumir, mas eu assumo meus pecados. Graças a Deus que eles saíram de mim, foram abandonados. Graças a Deus que o velho homem morreu afogado dia 25 de dezembro de 1999. Eu afoguei ele naquela piscina. Morre, desgraçado. E não ressuscita não. Ou você prefere andar na mentira? Porque tem gente que gosta da mentira, de ficar no engodo. Amados, você deve estar pensando assim: esse pastor pega muito sobre santidade. E hoje em dia não é comum nas igrejas pregar sobre santidade. Sabia que não é comum? Estou falando para você porque nós temos reuniões com pastores, não só da Sara Nossa Terra, Conselho Pastoral do Estado de São Paulo. Não é mais moda, virou demodê. Não aqui. Aqui não virou, aqui não tem demodê. Eu insisto em pregar em santidade, porque no meu passado e no teu, nós vivíamos na mentira, no engano, na injustiça. E nós temos que ter entendimento, desprezar, diga desprezar, o que ficou para trás,
hábitos, manias, costumes. Quantos aqui são cidadão do reino de Deus? Se você é cidadão do reino de Deus, você tem que estar revestido de um novo homem, de uma nova mulher, uma nova cultura. Tudo que você viveu, tudo que você conheceu no passado, não te serve de nada. No reino de Deus não serve. Só serve o que você aprender aqui. Pastor, você está sendo radical demais. Eu estou sendo radical demais, sabe por quê? Porque eu quero te ver no céu. Porque eu quero te encontrar e falar: oh, glória a Deus, aleluias, oh, choro e cântara. Porque nós chegamos nesse lugar. Porque muitos não vão chegar. Muitos vão ficar no meio do caminho. Porque tem medo de pregar santidade. E Paulo não. Paulo falou, ele falou assim: eu estou vivendo isso, por isso eu posso falar, eu estou testificando para vocês o que está escrito na palavra de Deus. E aí ele começa a pregar, e eu vou começar a pregar agora. Verso 23 diz: abandona a mentira, abra mão. Ah, pastor, mas a mentirinha é construtiva. Mentiroso, não existe mentira construtiva. Toda mentira é engano. O pai da mentira é o diabo. Você está acreditando em mentira. E eu quero te dizer uma coisa: quem mente um pouquinho, mente o tempo todo. Por quê? Porque para encobrir aquela mentira, você vai ter que contar outra. Você enganou alguém, você vai ter que contar uma mentira para continuar enganando, para ele não descobrir a verdade, que você errou, que você falhou, que você fez o que não deveria ter sido feito. Só existem duas coisas com razão à palavra de Deus: ou é a verdade, que é fundamentado na palavra, o resto é mentira. Eu não sei o que você prefere. Ah, mas eu contei uma meia verdade. Meia verdade é mentira. Você pode até ficar irado, até comigo agora, mas não peca não, em nome de Jesus. Paulo diz: pode até irar, mas não pode pecar. Não pode perder a razão. Trabalhe, seja honesto, porque isso vai te levar a ter o que repartir, o que compartilhar com o próximo. Não fique esperando sempre dos outros, porque você não vai ter. Vai chegar uma hora que você não vai ter, se você usar o dos outros. Pratique o bem. Pratique o bem. Quando, pastor? Sempre. É princípio de vida, é razão da tua vida. Pratique o bem o tempo todo. Não fale besteiras. Para de falar, contar piadinha suja, maledicente, seja ela de quem for. Palavrão não cabe na boca de homem e mulher de Deus. Palavrão não existe. Palavrão não existe. Libere, Paulo diz, libere palavras. Está me acompanhando aí, Jé? Vai projetando o que eu estou falando. Libere palavras que edifiquem a tua vida, a teu respeito, que edifica a tua casa, tua família, tua fé, tuas convicções, e também edifique a vida do próximo. Para de amaldiçoar, de fazer fofoca, de murmurar. Pessoas murmuram muito o tempo todo, fica reclamando. Deixa eu te falar, murmuração, vou falar pela 50ª, 90ª, 100ª vez. Murmuração é alimento espiritual, é matéria-prima para o inferno trabalhar contra a tua vida. Para de murmurar. Se você não tiver nada para falar que vai edificar, faz assim: zíper, mete o zíper na boca, fica quietinho, é melhor, porque isso entristece o Espírito Santo de Deus, no qual eu e vocês fomos selados. Diga: selados. Sabe para que você foi selado? Para o dia da redenção. E você não entendeu isso, e você trata isso com negligência. Quando você passar pelas águas
para quem não passou ainda e para quem já passou, você recebeu um selo espiritual, para que no dia da redenção você não seja confundido e você seja identificado como um homem ou como uma mulher de Deus, santo, que deixou a velha natureza pecaminosa para trás e se revestiu do Cristo. Por isso você tem acesso ao céu e ao Pai. Quantos dizem amém? O selo é para o dia da redenção, está escrito aí: no qual fostes selados para o dia. Vai ter um dia que o selo vai ter valor. Talvez ele não tenha para você aqui nessa vida natural que você está vivendo. Por isso que você continua fazendo as coisas conforme você quer, conforme seus achismos. Mas no dia da redenção, muitos vão querer entrar na presença do Senhor, e Deus vai falar assim: aparta-te de mim, porque não te conheço. Ou você acha que as tuas esquisitices vão te dar livre acesso ao céu e ao Pai? Não aceite mais nenhuma amargura. Queridos, reino de Deus não tem amargura. Reino de Deus é só glória a Deus, aleluia. Está difícil, louve. Está sofrendo, louve. Está doendo, louve. Chegou, não tem quem está na recepção, louve. Não tem louvor, põe um som mecânico aí, mas vamos adorar o Senhor. Nada pode parar um homem, uma mulher de Deus, quanto mais uma igreja, quanto mais uma nação santa. Ninguém pode parar o Senhor. Nenhuma indignação, ira, gritaria, isso não faz parte mais das nossas vidas. Posso ouvir um amém? Nem maldade na sua convivência, na sua intimidade, nada. Pelo contrário, Paulo diz: sejam bondosos, sejam amorosos, sejam complacentes, compassivos com as pessoas. Escuta, meu amado e minha amada, aprenda a perdoar. Perdoe. Perdoe. Diga: eu posso perdoar. Sabe por que você pode? Porque Cristo te perdoou também. Porque se Cristo fosse levar tudo a ferro e a fogo, nem eu nem você estaríamos aqui. Já teríamos sido consumidos pelas brasas vivas do altar do Senhor, pelo fogo consumidor do poderoso, do Altíssimo, daquele que é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, em nome de Jesus. Não há outro como Ele. Por isso aprenda a perdoar. Mas pastor, fizeram mal para mim. Perdoa. Pisaram na bola, foram injustos. Perdoa. Mas pastor, quase fui agredido. Perdoa. Mas está doendo. Perdoa. Mas eu fui traído, pastor. Perdoa. Porque Cristo também perdoou todas as tuas esquisitices. Perdoou tuas traições. Quando eu e você não vivemos a vida de Cristo, sabe o que você está fazendo? Traindo aquele que morreu no teu lugar. Está traindo aquele que morreu para te salvar. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Duro esse discurso. Mas Deus quer transformar a igreja. Quantos dizem amém? E eu não tenho nenhum problema com isso. Eu não me sinto nem um pouco intimidado. Aliás, eu me sinto completamente livre para falar desse assunto. Quando eu preparava essa palavra, eu pensava sobre isso. Tem pastor que tem dificuldade nisso. Eu não tenho. Por isso, aguenta. E eu quero fechar lendo, a Jéssica vai projetar, Efésios capítulo 5, verso 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Diga: eu posso. Fala com fé, igreja. Falei: eu posso ser imitador de Deus, como filho amado do Senhor. Mas pastor, como é que é esse negócio? Como é que eu vou aprender a ser?
Como que eu vou aprender a imitar Deus se eu nunca vi Deus? Aí está a grande questão do negócio. Nós trabalhamos com discipulado. Seja discipulado e seja imitador daqueles que você vem imitar Cristo Jesus. Vou repetir: seja discipulado, treinado, inspirado, motivado por aqueles aonde você vê a imagem do Cristo glorificado, onde tem a glória de Deus, onde tem a manifestação do poder de Deus, onde tem pessoas que estão andando de acordo com Cristo. Como Paulo falou, eu testifico a palavra de Deus. Seja imitador. Por isso que os discípulos pegam os 3 jeitos. Por isso que os discípulos falam mais ou menos igual, porque admira tanto, se espelha tanto, projeta tanto, que fica igual. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Continua: e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Quantos dizem amém? Para de resistir à obra de Deus. Deixa de resistir. Por quê? Porque a natureza carnal não vai te levar a lugar nenhum. Faça como Jesus, sacrifique, porque aqueles que se sacrificarem em Cristo também serão ressurretos no mesmo Cristo e encontrarão a glória de Deus. Quantos podem dizer amém? Sabe o que quer dizer discípulo? Quantos querem ser discípulo de Jesus? Quem sabe o que quer dizer discípulo? Fiel, diga fiel, seguidor. Discípulo significa fiel, seguidor. Eu sou imitador de Cristo. Tudo que ele faz. Ai, pastor, mas esse negócio não é meio careta, não? Nós estamos no século 21, pastor. Uai, eu prefiro ser careta e herdar o reino de Deus do que ser muito moderninho e ficar aqui. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Vamos ficar de pé, vamos orar em nome de Jesus. Deus é maravilhoso e quer nos levar a uma vida santa, reta e justa. Por isso, seja discípulo de Jesus, seja fiel até o fim, como Jesus foi por nós. Quantos dizem amém? Jesus foi fiel. Como é que você sabe? Porque eu e você estamos aqui por conta da fidelidade. Diga, por conta da fidelidade de Cristo Jesus. Quantos dizem amém? Deus é fiel. Deus é fiel. Fecha teus olhos. Quero te convidar a orar por você mesmo. O que é que está te fazendo esbarrar na fidelidade de Deus? Pastor, eu vivo em crise, eu não consigo ser discípulo, eu não consigo seguir, eu não consigo me permitir. Ué, ora a Deus, pede para Deus te curar, pede para Deus transformar o teu homem interior, tirar a dureza do teu coração. Começa por isso, porque vai dar certo. Quando Deus tira a dureza do coração do homem, ele fica quebrantado, ele fica molinho. Pastor, mas eu não estou conseguindo. Então deixa eu te falar um negócio, igreja. Deus vai arrumar um jeito de quebrantar o teu coração. E o jeito de quebrantar é colocar uma dor no teu coração. Porque quando as pessoas sentem dor, elas se diminuem muito, elas ficam sensíveis, aquela insensibilidade sai. De que jeito você quer? Qual é o melhor jeito, pastor? Você é que escolhe. Se você resistir muito, vai vir uma dor para quebrar o teu coração, para te moer, para te fazer entender que não só de pão vive o homem,
mas de toda palavra, diga, de toda palavra que procede do Senhor. E aí você se torna permeável, e a palavra começa a te influenciar, e a palavra começa a tocar, e a palavra começa a transformar a tua vida. E aí sabe o que acontece? Posso falar para vocês? Aí você converte, e as tuas vaidades se esvaziam, e você começa a servir, e adorar ao Senhor, e começa a louvar o Senhor o tempo todo, e começa a trocar as suas práticas, as coisas vão mudando. Deixa Deus remover a velha natureza da sua vida, e celebre ao Senhor. Fecha teus olhos e ore, porque você conhece qual é a natureza que tem te resistido e tem te impedido de viver a natureza de Deus, em nome de Jesus.